Queridos, o tema dessa mensagem, a autoridade do crente. Não é um culto rema, mas também não deixa de ser, porque é uma das disciplinas dessa escola poderosa, a autoridade do crente. Amém? Aleluia. Você tem andado nessa autoridade que o Senhor Jesus conquistou para você, na cruz do Calvário? Então vamos compartilhar um pouco sobre esse assunto, sobre essa preciosidade que o Senhor Jesus promoveu para cada um de nós, para todo aquele que nasceu de novo. Então, queridos, esses dias, por que esse tema? Quero compartilhar também isso com você. Esses dias eu estava meditando nas promessas de Deus, no poder de Deus, no agir de Deus para com as nossas vidas e também a respeito de um objetivo pessoal. E aí, irmãos, pensei sobre tudo isso e me veio à memória um versículo que eu amo muito, que é Apocalipse 21:6, onde o Senhor Jesus diz: tudo está feito, tudo está realizado. Então eu pensei sobre uma série de coisas, e aí me veio esse versículo, pensei sobre ele e disse: Senhor, eu creio que tudo está feito, está tudo realizado. E aí o Senhor falou ao meu coração, irmãos, e eu confesso a você que foi aquele tipo de conversa que choca, né? E aí o Senhor falou o seguinte: tudo bem, é verdade, tudo está feito, mas eu trabalho com princípios. O Senhor me disse: tudo está feito, mas eu trabalho com princípios. Eu estabeleci princípios, ou seja, eu dei a todos vocês a autoridade para governar a terra, para dominar sobre ela e sobre tudo que existe nela. Vocês estão aqui, irmãos? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Aleluia. Olha o que diz, um versículo bastante conhecido. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o que, irmãos? Você pode falar com mais força. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, irmãos, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. O primeiro, irmãos, ou a primeira habilidade que Deus vem relatando aqui que estaria sobre o homem, o primeiro dom, a capacidade de dominar sobre essa terra. Amém, queridos? Diga: eu fui projetado por Deus para dominar. Aleluia. Disse Deus: tenha ele domínio. Sabemos, irmãos, que assim Deus estabeleceu, e que o homem desobedeceu a Deus, o homem caiu. Ok? Em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver isso, a queda do homem, e com essa queda veio consequências terríveis para a humanidade. O homem, irmãos, saiu dessa posição de autoridade, de domínio, e ele agora passa a viver debaixo, irmãos, de um domínio do pecado e também do diabo. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, nessa carta. Aqui ele está escrevendo para um cristão nascido de novo, ok? Ele não está escrevendo para o homem na posição caída, na posição de separação de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para o homem nascido de novo. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Ele aqui está escrevendo para as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o que, irmãos? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia.
de forma consciente, o nosso culto de forma consciente. Ele disse: eu rogo que você apresente a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo versículo, por favor. E não vos conformeis com este século. Você pode colocar na versão nova, transformadora, por favor, versão transformadora, ou da linguagem de hoje, que tiver mais fácil aí. Esse versículo 2, Romanos 12, 2. Veja só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não imitem o comportamento e os costumes de quê, irmãos? Deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Eu pergunto a vocês nesse momento, queridos, como está a disposição do seu coração para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus ao seu respeito? O apóstolo Paulo aqui nos deu a receita. Não imitem os costumes desse mundo. Não sigam o padrão do sistema do mundo. Mas deixe que Deus os transforme, para que você venha experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você não permitir essa transformação na sua mente, através da palavra, você não vai experimentar nem a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus. Existem pessoas que estão muito distantes da perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos e ainda não estão se esforçando para se achegar a essa vontade de Deus, se aproximar a ela. Por quê? Porque nasceram de novo, mas sua mente, sua vontade e suas emoções continuam dominando elas. Vocês estão aqui, irmãos? Existem pelo menos 3 tipos de homens que a Bíblia relata. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Ele está ainda na posição da queda do homem. Ele não nasceu de novo. O homem natural. O homem carnal é o que nasceu de novo, mas não desenvolveu a sua vida espiritual em obediência à palavra. Ele nasceu de novo, mas vive segundo o padrão do mundo e não o padrão da palavra. Vocês estão aqui? Então ele vai pensar igual o mundo pensa, ele vai agir igual o mundo age. Irmãos, nós temos um padrão para vivermos, é o da palavra. Nós estamos inseridos em um reino, o reino de Deus, e nesse reino existe um rei e existem as leis. Vocês estão aqui? E existe, irmãos, também o homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo, mas ele desenvolveu a sua vida espiritual, seguindo e obedecendo aos princípios da palavra. Tudo bem, irmãos? 1 João 5,15. Vocês me deram só 30 minutos, foi? Primeiro João 2,15. Vocês estão lá? Aleluia. E uma vez que sabemos ok, obrigado. 1 João 2,15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Próximo, por favor. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Próximo versículo, eu vou voltar nesse aqui em outra versão. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Eu estava citando outra versão.
Volta no versículo 17, isso mesmo, você pode ficar olhando para o 17 e eu vou citar ele na versão aqui Almeida. O versículo 17, não, o 16, por favor. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aqui está dizendo, não, eu quero que você deixe o 16, mas na versão de antes, por favor. Isso, versículo 16, você vai olhando para a tela e eu vou citando em outra versão, só para você ir comparando aí. Olha o 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aqui está dizendo, o desejo intenso por prazer físico, porque concupiscência da carne é um desejo incontrolável. Concupiscência significa um desejo incontrolável, só que essa concupiscência da carne se refere mais à área sexual, ok, gente? Por isso que está dizendo por prazer físico. E aqui ele continua, a concupiscência dos olhos, o desejo intenso por tudo que vemos. Tem gente que não pode ver nada que quer. Tem gente que não pode ver nada que quer comer, quando é comida, é claro. Que quer comprar. Você já viu aquela frase? Tem gente que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar a pessoas que nem conhece. Concupiscências, desejos incontroláveis. Vamos lá. Vocês estão gostando, irmãos? Vocês estão tão sérios aí. Concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então aqui ele diz, desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Soberba da vida é querermos ser algo ou alguém que nós não somos. Ok? Então ele diz, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, o versículo 17, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Para finalizar esse tópico aqui, sobre esse domínio natural que o homem estava subjugado, eu quero ler com você Provérbios 16, 32, por favor. Eu quero que você entenda que essa condição aqui, que nós lemos, o apóstolo João escrevendo, também era direcionado para aquele que tinha nascido de novo. Então nós podemos entender que essas instruções é para um cristão nascido de novo. E que esse cristão nascido de novo não deve mais viver como o mundo vive, ou como ele vivia antes de nascer de novo. Então o provérbio 16, 32 diz assim, é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Aleluia. Você pode dizer, eu recebo. Oh, aleluia. Eu recebo esse autocontrole. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sou cheio disso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e o outro ponto que eu citei, que o homem, depois da queda, ele passou a ser conduzido, foi pelo próprio diabo. Amém? Você lembra que quando o Senhor Jesus estava, pode deixar o som igual estava antes, sem mexer, né, Isaac? Sem me atrapalhar, brincadeira. Sei que vocês estão tentando ajustar aí, mas do jeito que estava, para mim estava ótimo. Ok? Então, queridos, como o diabo tentou o homem e conseguiu seduzi-lo, o homem ficou vulnerável às investidas do diabo. Quando o Senhor Jesus estava lá no deserto sendo tentado pelo diabo, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, se você puder até colocar aqui, em uma das tentações, o Senhor Jesus, ou o diabo falando ao Senhor Jesus, disse, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos do mundo e o seu esplendor. Coloca na Almeida mesmo, por favor. Então ele disse isso, Lucas 4, 6, dar-te-ei toda esta autoridade, diga comigo, autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi o quê? Entregue, e a dou a quem eu quiser. Isso aqui era o diabo falando a Jesus, irmãos. Quando Jesus estava sendo tentado, foi entregue a ele de bandeja, ao diabo,
o domínio. É tanto que o Senhor Jesus fala, Paulo fala, os apóstolos se referem ao diabo, ao Deus desse século, ao Deus desse mundo, o príncipe deste mundo. Amém? 1 João 5,19, rapidinho, por favor aí, só para você ficar mais tranquilo e receber essa palavra. Sabemos que somos de Deus. Você pode dizer isso? Diga, eu sou de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Outras versões dizem, está debaixo de uma influência do maligno. Mas sobre a nossa vida não. Ele começa o versículo dizendo, sabemos que nós somos de Deus. Do diabo não, irmãos. Quando nascemos de novo, nós saímos do reino dele. Na verdade, a Bíblia até diz em Colossenses 1,13. Coloca aí Colossenses 1,13, por favor. Ele nos resgatou do império, do domínio, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados, nós não fazemos mais parte do reino das trevas. Encanto não vale contra a nossa vida. Eu acredito que você não tem medo de macumba, não? Quase que eu via você se benzendo agora, misericórdia. Brincadeira. Então, queridos, não vale mais contra a nossa vida. O mundo inteiro está debaixo da influência do diabo, porque a ele foi entregue. Mas nós somos de Deus. Nós fomos resgatados e hoje nós habitamos no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Amém? Aleluia! E para que venhamos desfrutar, irmãos, dos benefícios desse reino, é necessário nos posicionarmos. Lembra o que Paulo falou em Romanos 12, 2? No versículo 1 ele diz, olha, que você entregue, apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ei, meu irmão, cuidado para que a tua própria vontade, as tuas emoções, teus sentimentos não venham te enganar, ao ponto de você achar que está indo em um caminho maravilhoso, onde Deus tem algo perfeito para você. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos a Ele ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, irmãos, o diabo, que teve essa brecha para influenciar a humanidade, ele antes tinha um nome, irmãos, de aquele que brilha, ou Lúcifer, como alguns falam, mas após a sua queda, é conhecido por Satanás, o enganador, sedutor, mentiroso, pai da mentira. Vocês estão aqui? São características dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É importante entendermos que nós não estamos mais em uma posição onde ele pode nos tocar. Agora, irmãos, o que nós estamos tratando aqui nesta noite se refere à sua vida pessoal e a tudo aquilo que está sobre o teu domínio, principalmente a tua casa. Porque se um cristão nasce de novo, foi resgatado, mas ele vive agora, coloca aí por favor, Gálatas 5,16, mas ele vive segundo o velho homem, ele vai estar abrindo uma brecha para o diabo agir. Vocês estão aqui, irmãos? E não é essa a proposta de Deus. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é a regra de Deus para a nossa vida. Uma vez nascido de novo, é andarmos agora no Espírito. Porque se formos andar nas obras da carne, vai estar se abrindo uma grande porta para a atuação do diabo.
Vamos relembrar as obras da carne? Próximo versículo. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Próximo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Eu fico impressionado, porque até a própria feitiçaria está dentro das obras da carne. Obra da carne, feitiçaria. Ah, fulano gosta de macumba. Obra da carne. Mas uma vez que está lá, a porta é aberta. E aí o diabo vai conduzir. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas começa com uma obra da carne. Feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso aqui ele era escrevendo também a uma igreja, aos cristãos, não ao mundo. Alô? Que é para mim e para você. Não pratique isso, porque se praticar, não vai entrar no reino de Deus. Não tem parte do reino dos céus. Vocês estão aqui, irmãos? É um posicionamento, e uma vez que Jesus conquistou isso para mim e para você, agora nós devemos nos manter, irmãos, nessa posição. A Bíblia diz, irmãos, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o principado e potestade das trevas. Eu quero que você entenda que o resgate já foi feito. O homem caiu, se afastou de Deus, mas Jesus pagou o preço. Deus enviou o seu Filho, porque assim como Deus, irmãos, havia determinado que o domínio estava sobre o homem, e o homem com esse domínio, ele perdeu a autoridade dando brecha ao diabo. O princípio de Deus era, o próprio homem também tem que resgatar essa autoridade que ele perdeu. E assim foi Jesus. A Bíblia diz que ele estava aqui nessa terra, em figura humana, mas o Cordeiro puro, santo, pagou o preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados não com sangue de bodes nem de bezerros, mas com o precioso sangue de Jesus. Então ele nos resgatou, amém, e nos colocou em uma posição privilegiada no reino de Deus. E a nossa luta agora é o quê? É nos mantermos firmes, nos posicionarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia! Louvado seja Deus. Adão, ele perdeu a autoridade, irmãos, pecando. Jesus, ele reconquistou a autoridade, sendo justo. Justo. Coloca aqui, por favor, Romanos 5, 15. Aleluia. Romanos 5, 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, quem foi a ofensa de um só? Morreram muitos. Quem? Adão. Amém, irmãos? Morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem. Quem? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Amém? Aleluia. Jesus pagou o preço. E nos colocou na posição original de acesso ao Pai. Uma posição de autoridade. Aleluia, autoridade. Então eu pensei, lembra do início que eu falei? Estava pensando a respeito de algumas situações, alguns objetivos, e eu disse, tudo está feito. E o Senhor disse, tudo está feito sim, mas a autoridade sobre a terra eu dei a vocês. Vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se posicionar. Chamar a existência, declarar, reivindicar. Porque eu trabalho com princípios. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus é bom. Aleluia! Glória a Deus! Cadê Jairo? Jairo está aqui? Jairo? Irmão Jairo? Tá não, né? Da área policial.
quando eu estava atuando na Guarda Municipal, e havíamos um chamado, né, para uma ocorrência, e às vezes as pessoas adiantavam o grau da ocorrência, e aí, irmãos, eu começava a usar essa autoridade, a declarar. Fui chamado várias vezes para expulsar um demônio, e eu já começava a repreender de casa. Eu não quero estar, irmãos, tendo trabalho com demônio. Você quer? Você que nunca expulsou um demônio, eu vou orar para você expulsar. Ali. Então, queridos, por quê? Porque há um posicionamento em Deus que a igreja precisa desfrutar. Então eu começava a orar, eu começava a repreender, irmãos, aquele mal, aquele espírito maligno. E eu vou te dizer, na grande maioria, eu chegava lá, já estava tudo calmo. Tudo tranquilo, irmãos. Vocês estão aqui? Aleluia. Existe um posicionamento que Jesus conquistou para mim e para você. Que nós não podemos viver, irmãos, um dia após o outro, como se nada tivesse acontecido, levados, conduzidos somente pelo natural, por aquilo que estamos vendo. Não, irmãos. A autoridade é uma posição delegada. Amém? E o mais importante é quem está por trás dessa autoridade, que é o próprio Deus, através de Jesus Cristo, esse nome precioso que está acima de todo nome. Aleluia! Você precisa se posicionar. Jesus conquistou, Ele me deu, está escrito. Irmãos, houve uma época da minha vida que eu pensei, rapaz, tem alguma coisa errada. Estou caminhando com o Senhor, mas eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. E aí eu ouvi testemunho do pastor Humberto, pastor do Verbo da Vida lá em Recife, talvez alguns vão lembrar aqui. Irmãos, quando eu ouvi aquele testemunho, eu pensei, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito. Se funcionou com ele, vai funcionar comigo. Ele disse que pegava essa palavra, abria nas promessas daquilo que ele estava crendo e começava a declarar, assim como também Kenneth Hagin ensinava. Assim eu fiz, irmãos. Pai, eu quero ver o resultado dessa palavra na minha vida. Senhor, eu estou praticando os princípios, eu estou praticando a Tua palavra, eu sei que o Senhor se move na Sua palavra, eu creio, Senhor, então eu tomo posse. Satanás, bata em retirada. Tire suas patas imundas das portas que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, você já percebeu? Quantos lembram disso? Talvez já tenha acontecido com a grande maioria aqui. Você vai resolver algo em determinado setor, e aí tem lá um recepcionista, seja quem for, parece que aquela pessoa é o teu inimigo. E o pior é que, na maioria das vezes, você nunca a viu antes. E ela simplesmente decide dificultar a sua vida, atrapalhar a sua vida. O que é que está por trás disso? Vocês estão aqui, irmãos? Precisamos nos posicionar. Certa vez eu trabalhava em um setor, irmãos, era muita responsabilidade onde eu trabalhava. E eu percebi, muitos colegas de trabalho, conversando muito, e começaram a falar, fulano tem uma gratificação X, fulano também, tal. E eu pensei, que é isso? Cadê a minha que não tem? Que não chegou ainda? E aí, irmãos, lembrei da palavra. Pensei antes em ir falar com o patrão lá, mas eu lembrei da palavra. Não vou. Vou desfrutar da palavra de Deus na minha vida agora. Eu vou orar, eu vou declarar. Senhor, a Bíblia diz que o Senhor tem o coração dos reis em sua mão. E eu comecei a declarar. Obrigado, Pai, o Senhor vai tocar no coração dele. E ele vai colocar uma gratificação no meu contra-cheque. Declarando, irmãos, e agradecendo ao Senhor. Eu vi uma frase maravilhosa que diz assim: aquele que conhece o seu Deus não incomoda os homens. Aleluia! Glória a Deus!
Comecei a orar, irmãos, comecei a agradecer ao Senhor, porque nós oramos uma vez, depois nós agradecemos, amém? Você aprende isso também no Rema, viu? Você não pode desperdiçar essa oportunidade de fazer essa escola. E aí, queridos, certo dia, estava em um setor, estava lá o secretário de finanças e o de administração, e me chamaram: Josinaldo, vem cá, rapaz, fulano falou conosco, disse que a partir desse mês, não, esse mês ainda, deve cair uma gratificação no teu salário. Isso, ok, muito obrigado. Rapaz, eu saí daquela sala, parecia que eu estava flutuando, meu Deus do céu, estava impactado, irmãos, com o agir do Senhor. Eu não falei com ninguém, a não ser com aquele que pode todas as coisas. Aleluia! Tem situações que você está tentando resolver na força do teu braço, mas existe uma autoridade que foi dada por Deus, que você não tem desfrutado. Declare, irmãos, se posiciona, para o diabo parar de perturbar a tua vida, tuas finanças, tua família. Quero ler aqui um versículo com você. Tiago 4, 7. Daqui a aproximadamente 1h30 nós vamos terminar esse culto. Brincadeira, é brincadeira. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, ou portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro princípio aí, sujeitai-vos a quem? A Deus. O que nós não podemos, irmãos, é cair no engano de que nós vamos viver uma vida leviana, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem prática da palavra, uma vida sem honra ao Senhor, uma vida sem nenhuma sujeição a Deus. E querer, irmãos, ter a vitória que o versículo promete. Não, irmãos, ele está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Obediência ao Senhor, honra ao Senhor, reverência ao Senhor. Mesmo quando a tua alma, a tua carne não quer obedecer, não quer honrar a Deus, mas o Espírito que nasceu de novo, é Ele quem deve controlar a tua vida, teu corpo, tuas emoções, teus sentimentos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra aqui, diabo, irmãos, é aquele que vai tentar, é o tentador, o acusador, aquele que vai estar lançando setas, insistentemente, buscando conseguir o objetivo. Mas aí, irmãos, devemos nos sujeitar a Deus, resistir a essas tentações. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês lembram como foi que Jesus resistiu ao diabo? Declarando a palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Como é que você vai declarar as promessas de Deus quando for necessário? Quando o diabo vier com uma mentira para a sua vida, como você vai rebater aquilo com uma promessa, se você não estiver cheio dela? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. Como você vai falar? Para você falar, você precisa se encher. Você precisa meditar. Ou o dia a dia tem sugado tudo de você e você não tem tempo para meditar na palavra. Você não tem tempo para se fortalecer em Deus, para se alimentar espiritualmente. O que é que vai sobrar? Só carne. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Efésios 4, 27, diz assim, Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. Mais uma vez eu te digo, isso aqui é uma carta escrita para a igreja, não para o mundo, mas para a igreja. Não dê lugar ao diabo. Tudo bem, irmãos? Aleluia. Ninguém terá autoridade se não tiver uma vida de submissão, irmãos, de sujeição a Deus. Para encerrar, irmãos, o grupo louvor pode vir aqui, por favor. Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios 2, versículo 1 em diante.
Ele vos deu vida. Olha, irmãos, preste atenção. Qual era o nosso estado antes de Jesus? Ou após a queda do homem, a desobediência do homem? Ele nos deu vida. Estando vós o quê, irmãos? Mortos o quê? Nos vossos delitos e pecados. Próximo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Próximo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha agora, irmãos. Mas Deus, que é rico ou riquíssimo em misericórdia, dê um glória a Deus nesse lugar. Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Próximo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele quem? Com Cristo. Ele nos ressuscitou. Por que Ele nos ressuscitou? Porque estávamos mortos espiritualmente, nos nossos delitos e pecados. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar onde, irmãos? Olha onde nós estamos assentados. Nos lugares celestiais, em Cristo. Ei, igreja, cuidado para você não descer de nível. Nosso nível em Deus, Ele é altíssimo. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o objetivo, próximo versículo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, isso aqui é motivo para comemorarmos. Nós precisamos nos posicionar. Se posicione nesta noite, a proposta é essa. É você se posicionar com a autoridade que o Senhor Jesus conquistou para você, para cada um de nós. Se posicionar. Eu quero o que é meu. Eu recebo tudo aquilo que Deus me deu. Irmãos, eu tenho uma declaração. Eu não sei se você tem isso. Eu, na maioria das vezes, falo isso para o pessoal do Rema. Você precisa fazer uma lista de objetivos, de sonhos, em linha com a palavra de Deus. Faz uma lista. Ok? Faz uma lista. E sempre que puder, vai lá. Pega bases bíblicas, coloca lá. Promessas divinas. E começa a declarar. Pai, eu te dou graças. Porque isso aqui vai acontecer na minha vida. Pai, eu te dou graças. Porque o Senhor me resgatou. O Senhor me abençoou. O Senhor me curou. Obrigado porque eu sou teu filho. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Se posicione. Essa é a proposta de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia. Eu declaro, irmãos, que áreas da tua vida, onde talvez a tua mente, tuas emoções, ou o diabo estavam controlando, isso está sendo parado hoje. Está sendo anulado hoje, porque você está entendendo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Uma coisa eu te digo, fica firme, não desiste, não para, continua crendo, continua confiante, declarando a palavra, pois ela é viva e ela é eficaz, ela funciona. Aleluia.
que você possa se comprometer nessa noite com o Senhor, com a tua própria vida, com o sacrifício de Jesus. Oh Pai, nós vamos buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus ao nosso respeito. E aí existe uma vontade perfeita de Deus para cada um de nós. E nós não vamos permitir, eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, nós não vamos permitir o engano da nossa mente, da nossa vontade, de emoções, nem do diabo, querendo nos tirar da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O diabo, ele é um derrotado. Aleluia! Ele é um derrotado, meus irmãos. Jesus venceu. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Apocalipse 1:18. Jesus disse: eu sou aquele, estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno comigo. Autoridade, diga comigo, autoridade. E ele disse aos seus discípulos, em Lucas 10:19, eu vos dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões e toda e qualquer força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tudo que o diabo quer é te enganar, tirar você dessa posição de autoridade. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para você sair daqui convicto, cheio desta autoridade que foi dada a você através de Jesus.